Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Crer e Saber. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos falando sobre o Deus Dinheiro. E a gente vai abordar hoje o tema a riqueza sentimental. Assistam o vídeo. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre o segundo tipo de riqueza, que é a riqueza sentimental. Nessa nós dividimos em 3 pontos, e esses 3 pontos são o laço entre familiares, o afeto entre amigos e a autoaceitação. Exatamente, que vai ser o segundo tipo de nível de riqueza, né? Vai ser um nível de riqueza um pouco mais elevado, né? Na questão. Porque na questão você pega a riqueza material, ela vai ter preço. As riquezas da agora para frente, elas vão ter valores. E no passar e no evoluir das riquezas, elas vão tendo mais valores ainda. E a questão também é que o que acontece, mesmo a riqueza sendo tipos diferentes, os níveis, um encaixa no outro. Ela é como se fosse um círculo que interligasse os 4 pontos, como se interligasse os 4 pontos e os 4 pontos estivessem todos juntos, unidos. Então são níveis diferentes, mas que se completam entre si. Mas vai ter na questão níveis diferentes, né? Por exemplo, a questão da riqueza material, né? Ela vai ter preço. Agora, esse segundo tipo de riqueza que nós vamos falar, ela excede o preço e vai ter valores. Por exemplo, o dinheiro, por mais que você consiga ter dinheiro, ele vai ter preço, né? Seja dinheiro, seja um bem material, seja um carro, seja mansões, tudo tem preço. Agora, a questão sentimental tem valores, né? Então, no caso, vamos pegar, por exemplo, se uma pessoa tem um filho, esse filho tem valor. Esse filho tem valor. Então, o que acontece? Se você pegar para uma pessoa e oferecer um preço X em dinheiro para essa pessoa, ela não vai aceitar trocar aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio, ou que a pessoa é leve, que nem nós já tínhamos falado nos outros vídeos, né? E ela tenha elevado o dinheiro acima dos outros valores delas, né? Das outras riquezas, né? Porque do contrário, um filho sempre vai valer mais do que qualquer tipo de riqueza material. Não é exatamente assim? Então, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos valores familiares, das riquezas familiares. No caso, é o laço que as pessoas têm com o pai, com a mãe, com o irmão, com primos, aqueles parentes mais afastados. Então, o que acontece? São valores sentimentais, né? Então, no caso, o que acontece? Você pega, por exemplo, um amor que você tem por um primo. Você vai ter um certo amor por um primo, ainda mais se esse primo for muito chegado, né? Só que o que acontece? Aquele valor do primo, né, aquele amor que você vai ter pelo primo, aquela estima, ela não vai chegar ao mesmo nível de irmão. Você vai ter para o seu irmão, ou para o seu pai, ou para sua mãe. Então, o que acontece? Os laços familiares, eles têm valores. Então, o que acontece? Quanto mais a gente trabalha nesses laços, né, quanto mais a gente arrocha esse nó, né, nesse laço, mais firme e mais valioso fica a relação. Então, o que acontece? Quanto mais a família ela se une, né, ela se entrega uma à outra, mais valioso fica aquele laço, né? Mais poder tem naquela relação, naquele sentimento. O grau de parentesco que o Alisson citou, né? E esses laços são de grande valor, são de grande estima e grande necessidade também para o ser humano, né? Por exemplo, não necessariamente
o parentesco precisa ser sanguíneo, né? Um filho adotivo, né? O amor e aquele laço é muito forte quando você tem ali uma ligação, né? Que de certa forma foi unida e foi fortalecida pelo tempo ali e a convivência, né? E aí, como o Alisson disse, esses valores aí estão muito acima de qualquer outro bem material, né? Com certeza. O que acontece esses laços, né, familiares, essa riqueza sentimental, ela nos eleva a um nível maior de entrega também, né? Por exemplo, o pai tem um filho, né? Quer dizer, ele dedica não só o dinheiro para cuidar do filho, né? Como também dedica tempo e também dedica esforço mental, preocupação, né? Dedica a hora de sono. O pai, ele preocupa com o filho, com o que o filho vai comer, com o que o filho vai beber, com o que o filho vai... um conforto para o filho ter, né? Então o que acontece? Os laços familiares, eles é um nível de riqueza que superamuda o nível material, né? Apesar do nível material ser um tipo de riqueza fácil de se falar, né? O nível de riqueza sentimental, ele é um nível mais fácil de sentir, né? Isso porque o que acontece? Uma coisa é você conseguir falar sobre o que você pode possuir, né? Outra coisa é você falar sobre os seus sentimentos, né? Sobre aquilo que você sente ou o que alguém sente, né? É claro que, por exemplo, se for para romantizar, né, fazer, né, se for, né, tentar fazer um poema ou fazer uma música, ou se você simplesmente for falar de uma forma mais solta, né, com menos seriedade, aí é fácil de você falar sobre qualquer tipo de sentimento, sobre amor, né, sobre irmandade, sobre companheirismo, né. Então o que acontece? Dentro da liturgia mais à vontade, mais assim, com menos, digamos que não exige muito raciocínio, é fácil da gente falar sobre sentimentos. A gente pode usar eufemismo, né? Então a gente pode usar várias outras ferramentas que vai facilitar a comunicação sobre a questão dessa riqueza, né? Mas para a gente falar de uma forma mais séria, é complicado, porque o que acontece? Tudo que envolve sentimentos é mais difícil de você falar sobre aquilo, né? Isso é uma coisa que a pessoa por si própria, é natural a pessoa ter dificuldade para falar sobre essa questão, né, do sentimento, né? Então o que acontece? Mas é um nível de riqueza que é mais elevado. No caso, a riqueza sentimental, né, a preocupação que a gente tem quando a gente vê um parente doente, um amigo doente, né? A riqueza familiar é um grande tesouro. Muitas vezes as pessoas talvez não saibam ou não compreendem o quão é valoroso você ter em casa, você ter na sua vida pais, filhos, irmãos, a qual você tem um laço afetivo muito forte. Nas horas, pense bem, como é tão bom nas horas difíceis da sua vida, quando você chega em casa e você tem uma mãe que te abraça e que te diz que vai passar, e que te diz que vai dar tudo certo, um pai, um irmão, até mesmo um primo, não importa se você considera a sua tia, a sua mãe, a sua avó, a sua mãe, mas existe esse papel familiar muito importante. Então nós resolvemos falar disso porque é um grande tesouro que o ser humano pode ter nessa vida, são os laços afetivos familiares, é de grande importância. Então pessoal, por hoje é isso, obrigado por você ter assistido, mas se inscreva aí no canal, dê um like
E deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Um grande abraço.